Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia. Hoje, mais precisamente, nós estamos discutindo alguns dos aspectos importantes e contribuições do teórico chamado Zygmunt Bauman. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos relacionados então à sociologia. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre o teórico que trouxe diversas contribuições, que é chamado de Zygmunt Bauman, que vai efetivamente trazer para nós algumas discussões relacionadas ao entendimento sobre a sociedade em uma perspectiva um pouco diferenciada. Vamos então ao nosso primeiro slide. Zygmunt Bauman, 1925 a 2017. Foi um sociólogo, um filósofo de origem polonesa. Foi autor do importante conceito sobre a modernidade líquida, que retrata em seu entendimento os tempos que vivemos sobre a instabilidade e a inconstância. O início de suas atividades na academia se deu na Universidade de Varsóvia, onde apresentou artigos e publicou livros que foram censurados, e em 1968 foi afastado da universidade. Na década de 70, ele assumiu o cargo como professor titular da Universidade de Leeds, tendo contato com o intelectual que inspiraria profundamente os seus pensamentos, o filósofo islandês Jim Casey. Em seu último cargo, foi professor emérito de Sociologia da Universidade de Leeds e faleceu em 9 de janeiro de 2017. Aqui então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos relacionados aos conceitos trazidos aqui por Zygmunt Bauman, diante de toda a relação que ele desenvolve sobre a teoria de uma sociedade da modernidade líquida, que a partir dessa analogia que ele faz relacionado ao líquido, ele vai então discutir essa perspectiva sobre a sua relação da sociedade, sobre as características apresentadas na sociedade e a partir dela, efetivamente, discutir diversos aspectos importantes que são, em outras palavras, demandas a serem discutidas sobre essa sociedade ao qual nós vivemos. Vamos ao nosso próximo slide. Em seu conceito sobre a modernidade líquida, Zygmunt Bauman trata sobre uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção se apresentam de formas frágeis, fugazes, maleáveis, como os líquidos. A proposta está na caminhada da modernidade sólida para a modernidade líquida. É também importante citar que Bauman não faz referência ao termo pós-modernidade. O poder de mudança e adaptação afetarão os mais variados aspectos da vida na sua emancipação, individualidade, com o tempo e o espaço. Para Bauman, a proposta de modernidade sólida está direcionada às relações que eram solidificadamente estabelecidas, tendendo a serem mais fortes e duradouras. Aqui nós temos então um dos primeiros aspectos trazidos por esse teórico, que é relacionado então ao que ele vai chamar de sociedade sólida e sociedade líquida. Então esse processo que vai ocorrer entre uma sociedade, as características de uma sociedade anterior e as características da sociedade ao qual nós vivemos hoje, é efetivamente essa mudança que vai apresentar essa situação que ele cita para nós como um processo mais frágil, efetivamente, dentro dessas relações. O que antes você tinha uma sociedade que tinha estruturas mais sólidas, hoje nós temos uma sociedade que, a partir dessas diversas influências apresentadas dentro desse contexto, que vão efetivamente propor essas mudanças, que vão conduzir essas mudanças, diversos são os fatores, que vão trazer então essa perspectiva de uma sociedade, no entendimento dele, que seria uma sociedade mais maleável, seria uma sociedade mais frágil, seria uma sociedade que efetivamente vai então se compor a partir dessa fragilidade. Então vamos adiante aí ao nosso próximo slide. Para entender o conceito de modernidade líquida, precisamos recordar quais são as características dos líquidos.
Eles não apresentam estabilidade, bem como na sua forma definida e coesa. A modernidade líquida, portanto, se caracteriza por uma sociedade em um tempo onde tudo é mutável e adaptável. Se contrapõe à sua década anterior, a modernidade sólida, onde a sociedade era ordenada, coesa, estável e previsível. Aqui nessa análise, nada é fixo, estável ou inalterado nessa modernidade líquida. Ela é mutante e oscilante, ou em outras palavras, conturbada. Tudo pode ser adaptável, seja a profissão, os relacionamentos, a religião, a cultura, entre outros. Percebam vocês aqui, que o Bauman, em outras palavras, ele vai então fazer essa análise dentro da sociedade sobre todas as características econômicas, sociais, religiosas, culturais, que vão, em outras palavras, apresentar essa característica que seria essa fragilidade, ou seja, esse processo que não se compõe através de uma constância sólida, e sim esse processo da fragilidade. Assim a gente percebe que efetivamente ele vai apresentar a partir desse ponto essa analogia sobre a perspectiva do líquido. Então o líquido seria alguma coisa que não tem a sua forma definida, ela vai ser influenciada por aonde ela está, que obviamente ela vai estar dentro dessa forma onde ela está, e aí você tem toda essa condição que está muito distante daquela rigidez, daquela condição de uma sociedade anterior. E aí, obviamente, vai apresentar diversos problemas que serão citados sobre essa relação dessa sociedade mais frágil, vista por Bauman como a sociedade líquida. Vamos então ao próximo slide. Mas então, como ocorrem essas mudanças? Segundo o teórico, alguns pontos podem ser identificados. São eles: as empresas e a expansão de seu poder, as influências das grandes corporações e suas relações com as leis, economia, meio ambiente, entre outros. As grandes mudanças na tecnologia com o advento da internet e as mídias. Também os deslocamentos migratórios e imigratórios em seus impactos sociais, culturais, econômicos e até religiosos. Percebam vocês aqui que a gente entra dentro do universo, onde essa própria relação que nós temos, como o caso da própria globalização, essa aproximação que nós temos com culturas, economias e fronteiras, em outras palavras, elas vão ter um impacto muito forte dentro da sociedade. E essa relação, ela pode ser identificada dentro dessa perspectiva da sociedade líquida como um processo que vai afetar esse contato com outras culturas, com outras economias, com a própria relação de influências religiosas das mais diversas, vão efetivamente trazer essa perspectiva dessa sociedade, que é uma sociedade mais frágil, a partir desta quantidade maior de influências que vai existir. Vamos então ao próximo slide. Alguns pontos a serem pensados. O consumo na modernidade sólida e o que é produzido na modernidade líquida. Retrata uma sociedade de consumidores com pouca liberdade, ou seja, possibilidade de escolha de mercadorias e identidades. Assim, se tratarmos da liberdade e da emancipação, podemos identificar que o indivíduo, destituído de sua subjetividade, perde as raízes políticas de vida, o que o direciona a uma pragmática de comprar, ou seja, de ter muito mais que o ser, constituído o consumo associado à felicidade. Esse é um dos comportamentos que vai aparecer efetivamente dentro dessa relação que nós temos das mudanças da sociedade. Uma sociedade que ela vai efetivamente se construir diante de toda uma relação consumista, que é um dos aspectos também que essa proximidade de fronteiras vai trazer nessas mudanças aqui que vão ocorrer nessa sociedade. Consequentemente, nós teremos mudanças de comportamentos e isso vai ter um reflexo no seu entendimento. Vamos ao próximo slide. Segundo Álvaro Marcel e Alves Afonso, eles citam o seguinte: a teoria marxista vê de forma coletiva a superação da alienação e a conscientização seria o primeiro passo para a mudança efetiva em função desta transformação. Todavia,
A análise de Bauman, na pós-modernidade, é além da individualidade, o derretimento dos elos que entrelaçam as escolhas individuais em projetos e ações coletivas, tem-se então os padrões de comunicação e coordenação entre as políticas de vida conduzidas individualmente, de um lado, e as ações políticas e coletividades humanas de outro, ou seja, um caminho igualmente oposto às proposições de Marx. Aqui a gente pode perceber então alguns dos aspectos importantes que nós podemos trazer referentes a essas influências do pensamento de Bauman, né? Em alguns aspectos ele vai discordar das perspectivas teóricas apresentadas por Marx e vai trazer outros caminhos de interpretação. Temos um teórico importante, um teórico contemporâneo, que se dedicou efetivamente a entender e a pensar sobre esse processo que nós vivemos na atualidade. Embora cita-se em alguns momentos a relação de pós-modernidade, mas efetivamente esse autor ele não utiliza esse contexto, né? Ele vai efetivamente trabalhar diante da relação e da condução do entendimento sobre a perspectiva então dessa sociedade mais frágil, dessa sociedade que apresenta diversas características problemáticas nessa relação de fragilidade, em comparação com sociedades anteriores que se apresentavam de forma mais sólida, mais constante diante das suas composições e relações sociais. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenha contribuído para esse primeiro entendimento sobre esse teórico chamado Zygmunt Bauman, que traz para nós então a característica teórica de uma sociedade líquida diante da sua relação e a sua interpretação. Até o nosso próximo vídeo.